Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mentira, boa madrugada é exagero, né? Não sei. Não sei também, porque eu já ouvi, quando eu tava no meu processo inicial, eu ouvia muito podcast de noite, sabe? Quando eu tava meio assim, sem sono, né? Com insônia. Aí, em vez de eu ficar vendo televisão ou fazendo qualquer coisa inútil, mexendo na internet, eu ia ouvir um podcast, eu ouvir alguma coisa que fosse útil pra mim. Então, quem sabe o que a gente passa aqui seja útil pra você em determinadas horas. Talvez até em horas de desespero, né? Que eu tive muito auxílio em horas de desespero também. O que eu venho trazer hoje é uma coisa assim que eu acho bacana ser pontuado. A gente tá numa vibração muito maior, né? Em todos os sentidos a Terra está vibrando melhor. Então, a gente tem mais acesso a conteúdos espiritualistas, a conteúdos científicos. As pessoas estão mais espirituais, as pessoas estão se conectando mais a tudo, mais a si. A gente sempre destinava para fora, né? Você precisa de algo, toma um remédio. Você precisa de alguma coisa, faça aquilo. E na verdade hoje tem muito auto, né? É autoconhecimento, autorresponsabilidade. Então você leva para dentro de si, porque é realmente aí que tá o segredo, dentro da gente. Uma coisa que eu sempre falo com todas as pessoas que eu atendo, todas as pessoas que eu converso, é sempre: confie no processo de vocês e na intuição de vocês, independente do que qualquer pessoa fala. Para quem gosta de Jesus, para quem gosta da Bíblia, o cristianismo é uma das religiões mais conhecidas no mundo. Ela fala que teriam falsos profetas, né? Sabe quando alguém fala alguma coisa, aquilo acaba ficando na sua cabeça? Eu lembro que uma vez eu fiz uma sessão com a minha terapeuta e a gente fez a sessão, beleza. Aí no dia seguinte eu fui e falei, cara, nossa, eu me senti assim, eu percebi isso. Ela falou assim, nossa, que bom, eu fico feliz. Aí ela até falou, eu não te falei nada pra não induzir você a pensar algo, porque você tem que sentir. E é exatamente sobre isso. Não induzir as pessoas. Por quê? Como agora tem muitos espiritualistas, as pessoas estão se conectando mais, isso é fantástico. Como que isso está chegando até você? As pessoas estão falando o que você é, o que você deixa de ser? Igual, por exemplo, quando eu falo que eu sou bruxa, eu me conecto com isso, com essas mulheres que foram queimadas como bruxas, com essas mulheres que gostam da natureza, que vai lá e queima uma velhinha, uma folha de louro, que tem todos os seus ritos. Eu me conecto com isso, não precisa de ninguém chegar pra mim e falar. Agora, uma pessoa chegar pra você e falar determinada coisa, às vezes você nem se conecta àquilo, mas você vai dando vida àquilo ali, você vai criando aquilo na sua cabeça, você vai desenvolvendo aquilo de uma certa forma. Mas você já se conectou com isso antes? E às vezes a gente tá num período, né, de muita fragilidade, porque quando a gente tá nesse processo de autoconhecimento, a gente acaba ficando frágil, a gente vai se conectando com os nossos demônios internos, a gente se conecta com 1 milhão de coisas, então a gente vai tomando pra si algumas dores, a gente vai absorvendo, na verdade, entendendo, deixando vir à tona algumas dores. Então muita gente se aproveita dessa vulnerabilidade nossa naquele momento pra falar certas coisas que às vezes não deveriam ser ditas. Eu sempre digo que eu não vou pontuar o que um cliente meu é ou deixa de ser, ou o que ele sente ou deixa de sentir. Eu sou um canal para que a pessoa se conecte com ela mesma. A pessoa sempre vai se conectar com ela mesma. Eu sempre falo, o foco aqui sempre vai ser você. Sempre falo isso para os meus clientes. Porque cada um tem um propósito. Cada um veio aqui para uma coisa. Nós somos individuais, né? Até eu tava falando com minha mãe ontem, eu acho lindo gêmeos, porque eles são idênticos, mas eles são tão diferentes, tipo, um tem uma personalidade, outro tem outra, sendo que eles são praticamente a mesma pessoinha, né? Mesma carinha, e eu acho lindo, eu falo que eu queria ter uma irmã gêmea. Pensa 2 de mim, ninguém ia aguentar. Mas eu acho lindo. E é exatamente esse o ponto. As pessoas que estão se aproveitando de determinadas situações para com que outras, sabe? Por exemplo, às vezes você se conecta a alguém que você vai e a pessoa fala assim... Por exemplo, muitas das vezes algumas pessoas criticam a igreja, que fala, você tá com um demônio no corpo, você tá com um demônio dentro da sua casa, você tá com... Mas muitas das vezes você vai a alguma pessoa que fala que você tá com isso, aquilo outro. Você tá sentindo que você tá com isso, aquilo outro? É óbvio que tem pessoas que têm essa habilidade, essa sensibilidade de entender.
Eu mesmo, eu sou médium, né? Eu pratico, na verdade. Eu desenvolvo a minha mediunidade, isso aqui é o meu terceiro olho. Então é algo que eu pratico. Eu vejo muita coisa, mas nem por isso eu tenho que falar. Sabe? Se eu vejo uma coisa em você, eu não vou chegar pra você e falar assim, olha, tem isso aí, ou isso. Às vezes é algo que você vai ter que trabalhar, que você vai ter que desenvolver. Não me cabe chegar pra você e falar o que você tem que fazer com aquilo ou deixar de fazer. Você vai se conectar com isso. Por isso que eu sempre falo com os meus clientes. O foco é você se encontrar. Porque aí sim a pessoa vai se conectar com aquilo e vai falar, nossa, Jéssica, eu acho que isso aqui, isso aqui, isso aqui. E é exatamente. Óbvio que a gente dá auxílio, eu direciono algumas coisas, mas eu nunca vou chegar pra uma pessoa e falar o que ela é, o que ela deixa de ser, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, o que ela fez numa vida passada, sendo que eu não posso. Não me cabe isso, eu tô achando que eu sou quem? E tem muito disso. E chega a ser talvez um pouco triste porque é aquilo, algumas pessoas se aproveitam da vulnerabilidade de alguém, da sensibilidade de alguém. E a gente tá aqui como um meio de cura. Não como um meio de medo, de te deixar com medo. Às vezes uma pessoa assim, eu não consigo fazer isso por causa de alguma... Aí alguém chega pra você, porque numa vida passada você fez isso, matou não sei quem, você foi assim, assado. Você sente isso? Você se sentia assim? Ou é só agora que você tá sentindo porque alguém falou? E é exatamente isso que eu falo. Eu nunca... Como eu sempre falo, não é que eu sou desconfiada, eu sou cética em relação ao que as pessoas falam pra mim. Se você chegar pra mim e falar assim, isso, eu vou ver, vou estudar, vou entender, se fizer sentido pra mim, faça, se não, não faça. E é exatamente isso que eu tento passar pras pessoas, saca? Essa necessidade de você se autoconhecer. Porque quando você se autoconhece, as coisas ficam mais fáceis, as coisas ficam mais claras. E é você se conhecer e ver ao que você se conecta. Eu falo, né, como eu me conecto às bruxas. Eu fiz regressão, eu fiz algumas coisas, então eu sei exatamente o que eu me conecto. Não significa que você tem que se conectar a isso. Não tem gente que se conecta a certas coisas, indígenas, por exemplo, e eu não me conecto a certas coisas. Por exemplo, algumas cerimônias de práticas indígenas, por exemplo. Eu ainda não me conectei a isso. Porque eu me conecto à bruxaria natural, eu me conecto a outra coisa, eu me conecto à natureza. E na verdade é aquilo que eu falo. No fundo tá todo mundo procurando a mesma coisa. O seu eu superior se conectar a si. O que pega pra mim é essa questão de que muitas pessoas estão vulneráveis, estão sensíveis em determinado momento e alguém chega e isso pra mim pega um pouco sério, porque eu acho que você tem que dar acolhimento pra pessoa, amorosidade e não julgar. E não pontuar o que você fez, deixou de fazer, o que você foi ou é. Você sente isso. Eu nunca senti isso, mas fulano falou. Entende? O que eu quero trazer sempre é... Sabe essas pessoas também que são gratiluz demais? São super positivas? Então, a gente sabe que a gente está aqui na Terra. Se você fosse completamente desenvolvido, a gente não estaria aqui. Você estaria lá na outra dimensão já. Então, se está aqui, a gente está aqui para evoluir. É para entender, é para absorver os nossos medos, os nossos anseios, as nossas fraquezas, as nossas habilidades, o que você tem que desenvolver, ver o que você já desenvolveu. Então não existe esse de ser, eu tô super bem sempre. Não. Vai ter dia que a gente tá ruim mesmo. E é assim, é um processo. Isso é ser humano. É muito ser humano você sentir, você ter seus sentimentos. E um dos sentimentos é a tristeza, é a raiva. Eu sempre falo sobre o filme Divertidamente. Vamos ver o filme Divertidamente. Então sempre, essas pessoas que estão bem sempre. Não, a gente não tá bem sempre. E é algo que eu pontuo, porque eu sempre falo com os meus clientes, tudo que eu passo eu já vivi, eu já apliquei comigo, eu já tentei. Eu só consegui gravar um curso depois que eu finalizei uma situação, porque aí eu me senti verdadeiramente inteira e transparente para passar isso. Não como alguém que chega aqui e fala o que você tem que fazer. Eu sempre falo, não existe uma fórmula secreta, x mais y é igual ao que você quer. Não. Tem um processo, você tem que passar por aquele processo, você tem que entender o seu processo e você tem que abraçar. E mais que tudo absorver, olhar para dentro de si. Então o ponto é sempre, 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 sempre você se conectar com você. Você ouvir a sua intuição.
Eu sempre falo como que eu sou um pouco chata, né? Eu sou a chata do rolê. Se eu tô num lugar e tá todo mundo bem, todo mundo gosta de uma pessoa, se eu não tô bem ou se eu não gosto, não adianta. Eu me conectei com algo, é aquilo. E como eu sou bruxa, eu acredito muito na bruxaria natural, eu tenho a marca da bruxa, então tem coisa que pra mim pega muito. Porque eu sei exatamente o que eu vivi, o que eu passei, e aquela coisa, eu vi outro dia uma publicação sobre isso, né? Que as bruxas, elas foram, né, mortas, de todas as formas, porque falavam que eram. Eram da natureza, expressavam o que pensavam, e aí que tá. E elas foram queimadas muitas vezes por cristãos, por parte da família, então aquilo, né? Elas são um pouco assim, cabreira, vou usar essa palavra. Mas é algo que é nosso. A gente pensa por si, sabe? Eu penso por mim, não é porque você falou alguma coisa que eu vou acreditar, não é porque você falou alguma coisa assim que eu vou levar como verdade absoluta. Eu vou ver por mim, eu vou sentir aquilo. E é isso que eu quero passar pra vocês. Confiem sempre na intuição de vocês, independente de qualquer coisa. E cuidado muito com a energia que você deixa entrar na sua vida. Entrar na sua vida, na sua mente, no seu campo áurico, porque tem de tudo, né? Você confiando na sua intuição, você vai saber exatamente o que você tem que saber. E é aquilo, você abrindo, expandindo, porque às vezes a gente tá tão fechadinho, a gente tá tão desesperado procurando alguma coisa, a gente tá num momento de vulnerabilidade tão grande que outras pessoas vão se aproveitar disso, tá bom? Eu espero super que faça sentido pra vocês e numa próxima vez a gente conversa mais sobre isso, sobre outros assuntos. Pode me mandar mensagem se faz sentido e abrace tudo que você sente, porque o ser humano é também sentir tristeza, raiva e não ficar todo dia bem porque a gente tem os nossos sentimentos, tá bom? Um grande beijo e fiquem bem.